A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, em meio à sua casa, em meio à sua família. Gostaria de estar meditando com vocês neste momento a partir da primeira carta de João, capítulo 4, verso 4, um texto muito conhecido. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 4, onde o apóstolo João ele diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Presta atenção, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você, que tem cuidado de você, que tem cuidado da sua vida, do que os inimigos que estão à volta tentando destruir você a partir dos seus laços, dos seus tramas, dos seus ardis. O apóstolo João, ele escreveu essa primeira carta em torno do ano 95 depois de Cristo. Foi o único apóstolo que não teve uma morte violenta e foi preservado para escrever a primeira carta, a segunda, a terceira carta, o Evangelho de João e o livro de Apocalipse. João era filho de Zebedeu, o discípulo amado, conhecido como discípulo amado, aquele que durante a ceia reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Então era o mais amoroso, entre aspas, vamos dizer assim, o mais amoroso dos discípulos. Como eu disse, escritor do Evangelho, escritor das 3 cartas, escritor do livro de Apocalipse. Depois do apóstolo Paulo, é o apóstolo que mais livros tem dentro do Novo Testamento. Eu queria que você entendesse uma frase que eu vou dizer para você agora. Na família de Deus não nascem perdedores. Presta atenção. Na família de Deus não nascem perdedores. Eu queria que você de alguma maneira assentasse essa frase e tomasse posse dela em nome do Senhor Jesus. Na família de Deus não nascem perdedores. Os crentes, eles são equipados. Os crentes, quando eu falo aqui, são aqueles que creem. Os cristãos, eles são equipados para vencer. Mesmo que aparentemente seja morte ao redor, eles foram equipados para vencer. A prova que eu te dou disso é o próprio escritor aqui dessa primeira carta de João, o próprio apóstolo João, e ele havia sido exilado na ilha de Patmos, condenado a viver isoladamente numa ilha vulcânica, numa ilha inóspita, sem vida. Foi condenado, talvez houvessem ali outros condenados, outros presos, mas fato é, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, o apóstolo João ficou 2 anos naquela ilha de Patmos. E ele então, lá na ilha de Patmos, ele recebe a maior revelação para a igreja. Eu estou escrevendo, vocês sabem disso, uma série sobre o livro de Apocalipse. Eu já estou no 16º volume escrevendo e provavelmente ainda vai mais uns 8 ou 10 para poder cobrir todo o livro de Apocalipse. E tem sido um desafio para a minha vida. Eu fico imaginando a vida do apóstolo João, um apóstolo lá naquela ilha inóspita, de repente recebendo tudo aquilo que nós temos de revelação nesse livro. Entendo por que ele foi colocado lá, por que ele foi conduzido, ou por que o Senhor permitiu que ele pudesse estar naquele lugar, porque em qualquer outro lugar ele teria distrações e não poderia estar com seus sentidos plenamente absortos para poder receber aquilo que o Pai tinha a revelar. Então aquilo que nós achamos que aparentemente é morte, aparentemente é destruição, da parte do Senhor é vida, e vida plena, e faz parte do seu propósito. Eu queria que você entendesse, como eu disse, que na família de Deus não nascem perdedores, e com isso eu gostaria que você recebesse essa palavra de que, vamos dizer assim, o Senhor, Deus, o Pai amado, ele tem a última palavra sobre a sua vida. Presta atenção. O Pai, o Senhor amado, ele tem a última palavra sobre a sua vida. Não é o mundo, não é o homem, não é a situação, não é a circunstância, não é a doença.
não é a enfermidade. A palavra do Pai é a palavra final. Se Deus disser está curado, é essa palavra que vale. Se Deus disser vai vencer, é essa palavra que vale. Não é a palavra que o homem disse, não é a palavra que a pessoa revelou. Então nós precisamos entender que em Cristo nós somos vencedores. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Coloque isso dentro do seu coração. Inimigos que nós podemos e vamos vencer pela autoridade e pelo poder do Senhor que está em nós. Se nós somos da família de Deus e na família de Deus não existem perdedores, então tem 3 inimigos que se levantam e que certamente nós vamos vencer. Nesta primeira carta de João, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 3, o apóstolo João ele fala de adversários espirituais, ele fala de espíritos que não procedem de Deus, muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo fora, está escrito ali. Então no verso 2 ele diz, nisto nós vamos reconhecer o Espírito de Deus, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha só, ele está dizendo como é que você entende, como é que você percebe que alguém vem da parte do Senhor. Ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Muitos anticristos surgiram durante a história. Muitos anticristos. Os anticristos, os antideus, aqueles que são contrários a Deus, aqueles que foram contrários a Cristo, mas tem o anticristo com letra maiúscula. O anticristo é um personagem, é uma pessoa e ela vai se manifestar e presentemente já deve estar no nosso meio, aguardando somente a sua manifestação plena. Então o que o apóstolo João está falando aqui? Ele está falando dos falsos profetas, ele está falando do espírito do anticristo, desse espírito que se levanta contra tudo aquilo que Deus tem estabelecido. E você vê hoje isso de forma flagrante no nosso mundo. As pessoas, elas se rebelam, elas se revoltam contra Deus, contra a palavra escrita, contra a palavra revelada. Se revoltam, se rebelam, não aceitam, contra-argumentam, tentam criar as suas próprias doutrinas, as suas próprias leis, suprimem parte das escrituras para que esta palavra possa fazer bem ao coração, suprimem as leis, suprimem os mandamentos e deixam apenas aquilo que é graça, que é benevolência, como se Deus ele tivesse a obrigação de abençoar alguém. Deus é o abençoador, mas nele não existe obrigação de fazê-lo. Ele faz porque ele nos ama. Em nome de Jesus, coloque isso no seu coração. Certeza, nós só podemos vencer porque Deus é maior. O Espírito que em nós habita é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 14, o mesmo apóstolo escrevendo que viria o Espírito Santo e o Pai enviaria o Espírito Santo e ele estaria para sempre conosco e ele estaria em nós e seria ele que nos daria a força para vencer as ciladas, para vencer o pecado, a justiça, enfim, a injustiça, todas as coisas erradas que estão à nossa volta. Então esse Espírito ele habitaria em nós. Tempos atrás, quando eu preguei sobre esse texto na igreja, eu disse que nós somos uma Bíblia com 2 pés. Nós somos a presença do Senhor onde nós estamos caminhando, vivendo, convivendo. O Espírito Santo de Deus está ali em nós e entre nós. E isso é tremendo, isso é fantástico. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, o apóstolo Paulo, ele diz, vocês por um acaso não sabem que vocês são de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos templos, ele fala, nós somos santuário do Deus vivente, nós somos habitação do Espírito Santo. Olha que privilégio que você e eu temos, nós recebemos esse privilégio
de termos em nós a habitação plena do Espírito Santo do Senhor. Então, como que nós, vamos dizer assim, podemos vencer esses nossos primeiros adversários, que são os adversários espirituais? Nossa luta não é carnal, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas o apóstolo Paulo diz que é contra principados e potestades, ou seja, contra todos os demônios, contra essa legião de espíritos malignos que muitas vezes estão à nossa volta. Como que nós podemos vencer? Nós vencemos na qualidade de templos do Espírito Santo. Aonde nós estamos, o Senhor está dentro de nós, nos dando toda a força e toda a capacidade para vencermos esses adversários espirituais. Vencendo 3 inimigos poderosos. Falamos do primeiro, vamos falar um pouquinho do segundo. E aí as coisas se complicam um pouquinho, porque nós temos como segundo inimigo as ansiedades repetitivas. Por que eu coloco esse nome, ansiedades repetitivas? Porque elas, vez por outra, estão de volta. Nós mandamos embora, elas saem, nós nos livramos, mas acontece uma coisa aqui, acontece uma coisa ali, e essa ansiedade ela se instala. Vou te mostrar um texto que está aqui na primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 18, que diz o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, e logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que gera o medo? Só quero que você entenda, e isso vai te assustar um pouco, que medo é pecado. O que é que gera esse pecado? O que é que gera o medo? É a ansiedade. Então, medo e ansiedade são pecados. A Bíblia vai trabalhar a ansiedade, que é trazer o dia de amanhã para o dia de hoje. É você acordar no domingo à noite pensando nas contas da segunda-feira. Isso é ansiedade. É você começar uma semana pensando o que você tem que resolver só na sexta-feira. Isso é ansiedade. E a ansiedade, ela nos estrangula. A ansiedade, ela nos afasta do centro da vontade de Deus. Por isso que a ansiedade é tratada na Bíblia como pecado. O medo é pecado, a ansiedade é pecado. Fé e medo são opostos. Ou você tem fé, ou você tem medo. Fé e medo são opostos. Se você tem fé, a fé expulsa o medo. Se você tem medo, o medo expulsa a fé. Então eles são opostos. Fé e ansiedade são excludentes. Ou seja, ou você tem fé ou você tem ansiedade. Se você tem ansiedade, a ansiedade exclui a sua fé. Se você tem fé, a fé exclui a ansiedade. É assim que nós temos que entender, é dessa maneira, é muito simples. Eu faço esse jogo de palavras para que você compreenda. Muitas vezes as pessoas tentam levar a sua vida de fé, a sua caminhada com Deus, mas estão ali estranguladas de ansiedade, de preocupação, de conta para pagar e de não sei o que, de mais aquilo. E nós temos que aprender o que a Bíblia fala, que é descansar no Senhor. Há um hino, um cântico muito antigo que nós cantávamos há um tempo atrás, que dizia: não tenhas sobre ti nenhum cuidado, nenhum sequer, porque somente um seria demais para ti. O meu cuidado deve ser descansar e descansar no Senhor. Quem dera que todos nós conseguíssemos viver a nossa caminhada cristã, a nossa vida de fé dessa maneira, deixando Deus ser Deus, deixando Deus ser o Senhor, deixando Ele controlar as coisas à nossa volta. Sim, eu sei que você está pensando: pastor, mas tem coisas que fogem do nosso controle, tem coisas que fogem da nossa alçada. Bem por isso, se nós sabemos disso, por que não colocar tudo isso nas mãos do Senhor e tentar descansar, tentar viver uma noite tranquila, ou passar uma noite tranquila de sono, colocar a cabeça no travesseiro e em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Esses dias atrás uma pessoa me procurou e ela disse: pastor, eu não consigo dormir, eu fico pensando, eu rolo de um lado, eu rolo de outro. Eu falei: vem cá que eu vou te dar uma receita bem simples. Peguei o Salmo 4, verso 8. Falei assim: antes de dormir, quando você for deitar, você pega esse salmo e você o recite em voz alta: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes
repousar seguro. E aí você vai ver se você vai ou não dormir. E aquela pessoa fez, na maior ingenuidade, na maior simplicidade, na confiança total e absoluta no Senhor. Eu perguntei para ela, você conseguiu dormir? Ele falou, sim, pastor, eu consegui dormir. Por quê? Porque ele colocou a vida nas mãos do Senhor. Porque ele colocou as suas pré-ocupações nas mãos do Senhor. E o Senhor é fiel para cuidar de cada uma delas. Nós precisamos desse perfeito amor que lança fora o medo, que lança fora toda a ansiedade. Nós vencemos o medo descansando no perfeito amor que é Deus. Eu vou repetir. Nós vencemos o medo descansando no perfeito amor que é o nosso Deus. Nós vencemos a ansiedade descansando em Deus. Quem dera que você e eu, hoje à noite, amanhã ou quando, pudéssemos colocar todas as nossas pré-ocupações, como eu disse, nas mãos do Senhor. Ele é fiel, Ele é bom, Ele vai cuidar de você. Deus nunca desampara quem quer que seja, que se chegue a Ele, que o busque de todo o coração. Deus é fiel e vai se deixar encontrar por mim, por você ou por quem quer que esteja passando essas lutas. Muito bem, o que nós estamos vendo aqui? 3 inimigos que são poderosos, mas que podem ser vencidos a partir da confiança no Senhor. Os adversários espirituais, principados, potestades, demônios, enfim, aqueles que vêm para roubar a nossa paz, a nossa alegria. As ansiedades repetitivas, em segundo lugar. E em terceiro lugar, as seduções do mundo. E agora sim, as coisas se complicam um pouquinho. Na primeira carta de João, aqui no capítulo 5, eu acho que eu vou ler esse texto, fica melhor. Diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Presta atenção agora. Porque tudo, eu sempre brinco na igreja dizendo que tudo é tudo, e tudo é tudo, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós nascemos de novo, e nós nascemos de novo por meio da fé em Jesus, nós podemos e nós vamos vencer. O novo nascimento, que é o nascimento espiritual, não é o nascimento da carne, não é o nascimento do sangue. O novo nascimento, que é o nascer para a família de Deus, é aquilo que nos equipa para nós vencermos. O mundo, segundo a primeira carta de João, aqui no capítulo 2, no verso 16, deixa-me achar o texto aqui, capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 16, fala assim, porque tudo o que há no mundo, 3 coisas agora, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo exacerbado, o desejo exagerado, o desejo desenfreado, aquilo que milita, aquilo que impulsiona a nossa carnalidade, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos intensos da carne, em primeiro lugar, a concupiscência dos olhos, ou seja, aquilo que salta aos olhos, é você olhar para uma pessoa do sexo oposto com intenção impura. É você olhar por cima do muro da sua casa e você olhar o carro que o vizinho tem na garagem e você desejar, e você se descabelar porque você precisa ter um igual, porque você quer ter um igual e de repente as suas condições, elas não permitem. É esse desejo desenfreado por ter a casa, por ter os negócios, por ter aquilo que o outro tem. É a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos. É aquela ânsia por querer ter aquilo que os outros têm. E a soberba da vida. São 3 ingredientes malévolos e maléficos que o apóstolo João está falando aqui. São esses 3 inimigos
que o Senhor ele nos equipa para vencermos as muitas seduções que nos vêm da nossa carne, as muitas seduções que vêm a partir dos nossos olhares indevidos, as muitas seduções que vêm a partir da soberba da vida. Pois é, falando sobre esses três inimigos, os adversários espirituais, as ansiedades repetitivas e as seduções do mundo, o que fazer? O senhor vem aqui, o senhor fala, mas o que nós fazemos? A primeira carta de Pedro, capítulo 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu gosto demais dessa frase. Lançando sobre ele, lançando sobre Deus. Lança tudo. Lança tudo que tira o teu sono, lança tudo que tira a tua paz, lança tudo aquilo que te machuca, que te fere, lança tudo aquilo que tem deixado você ansioso, preocupado. Lança tudo na presença do Senhor, o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Deus vai cuidar dos inimigos que se levantam, Deus vai cuidar das nossas necessidades prementes, as nossas necessidades urgentes, comida, bebida e vestuário. Deus vai cuidar dos nossos adversários, para que não nos firam, para que não nos atinjam. É assim que eu creio, é assim que eu confio. Cada dia eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor e eu vivo, como eu sempre digo, um dia de cada vez. Se eu trouxer o dia de amanhã, eu vou gerar ansiedade. Se eu trouxer o dia de amanhã, eu vou gerar medo. Então é muito melhor você viver em confiança total no Senhor. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado pela Bíblia, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque por meio dela o Senhor fala conosco. Obrigado porque por meio de Cristo nós somos mais que vencedores. Muito obrigado porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, os inimigos, os adversários, os problemas, as lutas, as dificuldades. O Senhor é maior do que tudo isso. Eu oro para que a tua presença seja real em cada lar, em cada casa, em cada família, e que o Senhor dê a vitória a esse que tem lutado na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, é a minha oração para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da unção do Senhor. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu.
seu filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu